E no vídeo de hoje, a gente vai fazer esse coração alado, que é só o que dá no Pinterest. É uma coisa que tá usando bastante, é uma coisa inclusive que eu acho linda e eu tinha muita vontade de fazer um. Então no vídeo de hoje, fica aí até o final que eu vou te mostrar passo a passo como foi que eu fiz esse coração alado para decorar a parede da minha casa. E para o pontapé inicial, eu peguei uma folha de papelão, uma caixa de papelão, eu desmembrei a caixa, desmanchei a caixa e tô ali agora riscando um lado da asa. Bem, por que eu tô riscando um lado da asa? Porque depois, gente, basta a gente cortar ela dobrada e a gente vai ter o par de asas completo. Então, inclusive, eu vou deixar no link do vídeo o molde, que inclusive todo mundo tá pedindo nos vídeos os moldes e eu não tô deixando, gente. Então é esse do coração alado e eu vou deixar no link do vídeo. Ali agora, eu peguei um coração de gesso que eu fiz numa forma de acetato, que é isso que a gente vai utilizar para o nosso coração alado. Na verdade, gente, eu também não vou deixar o molde do coração, porque é uma forma de acetato que eu tenho. E inclusive você pode comprar na Shopee, é super baratinho e você pode fazer o seu. Então eu medi ali já, pra gente poder não fazer um coração e a asa ficar muito grande. Eu já medi e agora já estou cortando daquela forma que eu disse a vocês, cortando dobrada para quando a gente abrir ter o par de asas completo. E olhem aí a asa já cortada e aberta com um par de asas completo, como eu disse a vocês. E tô ali agora posicionando o coração e percebam que as medidas bateram certinho. Gente, agora eu tô amassando um pouquinho aqui o papelão, exatamente para fazer aquela dobradura que a asa tem, para ficar um pouco mais real. E vou em seguida fazer uma estrutura de arame, porque afinal de contas a gente vai trabalhar com rejunte e com gesso, então é importante a gente fazer uma estrutura firme. E inclusive eu estou tensionando esse arame, que não é muito flexível, exatamente para ele dar uma durabilidade melhor. E ali agora eu colei os dois pedaços de arame no papelão com cola quente, exatamente para na hora da modelagem o arame não correr. E ali agora eu vou tensionar, tá vendo? Aquele movimento que eu estava fazendo da formação da asa, agora o arame vai nos ajudar agora a modelar isso melhor. E observem o resultado, percebem? Ficou bem mais curva a asa, exatamente do jeito que eu queria. Agora a gente vai partir para a modelagem. E essa massa é uma massa de cimento branco que eu fiz, inclusive para quem não assistiu, tem um vídeo no canal aqui. Quem quiser saber a receita, é só ir lá assistir o vídeo, vale muito a pena, é muito fácil de fazer e eu vou modelar com essa massa. A gente vai modelar, a gente vai começar inclusive por essa estrutura óssea que tem na asa, que faz ela fechar e abrir. Deixa eu só botar minha calopsita no lugar aqui, porque ela não me deixa trabalhar em paz. Bem, então a gente faz um relevo ali naquela parte que é onde a gente estruturou de arame, que é a formação óssea da asa. E agora a gente vai espalhar por toda a parte do molde do papelão que a gente fez. Se vocês observarem nesse primeiro momento, a gente não está trabalhando detalhamento algum, A gente não vai modelar as penas, a gente não vai modelar os detalhes, a gente só está montando a estrutura, ou seja, a gente só está revestindo a base de papelão que a gente tinha feito. Ali em cima, eu estou fazendo umas ranhuras
que essa parte não é composta de asas muito, de penas muito bem definidas. Elas são compostas de uma penugem, então a gente tem que fazer as ranhuras agora, já que a gente já montou aquela parte. Depois que eu a estruturei quase toda com a base da massa, a gente vai agora colocar mais 2 suportes de arame. E se vocês observarem, a gente está estruturando ela aos poucos. Ali agora eu estou colocando massa, tanto para cobrir o arame, quanto para estruturar e colar o coração ali no meio. Como eu havia dito a vocês anteriormente, o coração eu fiz de gesso, mas ele já foi seco previamente, gente. Ele já tem mais ou menos uns 4 dias secando, porque vocês sabem que o gesso ele retém bastante água. Então a gente precisa deixar bem seco, porque senão ele acaba não aderindo. Então ali agora a massa ainda úmida, eu aderi o coração e agora a gente leva para secagem. Bem, depois de aproximadamente 2 horas ou 3 secando, eu revesti o restante das pontas da asa, né, cobrindo por completo o papelão, bem como eu vou aumentando as camadas de massa para que fique mais resistente. E agora, depois de aproximadamente 3 dias seco, olhem o resultado. Perceba também que ali entre o coração e as asas eu revesti mais. Estou ali agora fazendo um processo de papietagem, né, ali entre a asa e o coração. Porque na medida em que eu movimentava a peça, ela acabava rachando exatamente ali naquela região. Bom, vocês estão vendo eu fazendo uma papietagem ali com papel higiênico com a própria massa que eu estou trabalhando. Mas posteriormente, inclusive não deu para eu gravar, eu acabei fazendo com atadura. E aí sim, ele ganhou uma resistência e a peça não teve mais nenhuma rachadura. Depois da peça completamente seca por aproximadamente 4 dias no sol secando, eu resolvi fazer as penas e os detalhes da estrutura toda em massa de biscuit. Tentei obviamente fazer com a mesma massa que eu estava trabalhando, mas acabou não dando a definição e os detalhes como uma massa de biscuit na modelagem dá. Então resolvi fazer de massa de biscuit. No início, inclusive, a massa de biscuit não estava aderindo na parte da estrutura. Então o que eu fiz? Utilizei cola para madeira. Na verdade eu tentei a cola branca também, mas também não funcionou. A cola para madeira teve uma aderência muito mais eficaz. Então eu fui montando pena por pena até compor a asa inteira. Gente, fazer a pena eu criei da seguinte forma: fazia uma bolinha, né, e depois um formato de coxinha, que é exatamente aquela forma básica de modelagem inicial. E depois que eu fazia a coxinha, eu achatava e com a ajuda da esteca eu dividia uma linha no meio, formando exatamente a pena. Então assim eu fui montando pena por pena, uma sobreposta à outra, levando em consideração que você pode pegar um molde de como é uma pena, né, como é um desenho, uma ilustração de uma asa, porque vocês sabem que existem penas maiores e penas menores. Elas são anatomicamente bem arrumadinhas e ali eu fui montando de acordo com uma figura que eu estava vendo e fui compondo até construir a asa por inteiro. Nessa parte superior da asa, inclusive também estava rachando muito e eu acabei também revestindo de massa de biscuit e super funcionou, gente, porque a massa de biscuit tem uma elasticidade e à medida em que ela seca, ela retrai, então acabou realmente estruturando bastante essa parte superior da asa. Bem, eu levei aproximadamente 3 dias modelando essas penas, mas porque eu fazia uma camada, gente, preferia esperar secar um pouco
né, para poder ficar mais estruturada, porque na medida em que eu pressionava a segunda camada por cima da primeira, acabava que a modelagem desmanchava e deformava as penas. Então eu fazia uma camada, esperava secar, pelo menos deixar um pouco mais resistência à massa, mesmo sem secar completamente, e aí eu aplicava a segunda camada de penas por cima. Bem, depois de alguns dias secando, agora chegou a hora da gente começar a pintura. Eu vou utilizar primeiro a tinta Acrylex na cor preta PVA. Inclusive, quando eu vou pintar massa de biscuit, eu geralmente não utilizo uma tinta muito aguada, uma tinta com muita adição de água, exatamente porque o biscuit não é um material resistente à água. Então eu boto a tinta um pouco mais consistente e aí eu utilizo um pincel com as cerdas mais duras, porque como nossa escultura ela tem um monte de entranhas, um monte de ranhuras, a gente tem que utilizar um pincel com uma cerda mais resistente para poder penetrar em todas as partes e pintar todos os orifícios. E para pintar o coração, eu vou utilizar da Acrylex também PVA, a cor carmim, vermelho carmim. E aí, para o vermelho ficar bem vivo, eu acabei dando 3 demãos. Agora, com um pincel bem seco, a gente vai aplicar na nossa peça aquela misturinha que a gente sempre utiliza aqui no canal de resina para revestimento e impermeabilização de pedras e pisos, adicionado com purpurina dourada. E aí a gente aplica com um pincel bem leve e o pincel bem seco. Mais uma vez explicando para quem está chegando aqui, caindo de paraquedas neste canal. Bom, essas resinas que eu utilizo para fazer essa douração, essa tinta dourada, elas têm 2 tipos, né? Elas têm a base de água e a base de solvente. Eu geralmente utilizo a base de solvente, até porque ela tem um brilho maior e uma durabilidade superior à base de água. Inclusive, valendo salientar que um dos produtos que podem remover, porque gente, depois que você termina, além de ela ter uma secagem super rápida, ela simplesmente endurece todos os pincéis. E aí o que vocês precisam fazer depois que vocês aplicarem essa resina? Mergulhar os seus pincéis no thinner durante aproximadamente meia hora e depois vocês vão removendo no tecido e mergulhando de novo, removendo no tecido até tirar todo o excesso de resina do pincel e depois vocês lavam com água e sabão. Então, se você está gostando dessas dicas aqui e dos vídeos que eu faço aqui no canal, dá um like aí pro YouTube entender que você gosta do meu conteúdo. E se você não se inscreveu no meu canal ainda, é só apertar o botãozinho, fazer parte dessa família e inclusive ativar o sininho para todas as vezes que eu postar um vídeo novo, você ser avisado. Esse então foi o resultado do nosso vídeo de hoje, do nosso coração alado. Eu espero que você tenha gostado. Um grande beijo a todos, uma semana maravilhosa e até o próximo vídeo. Bye!